Quero trazer aqui um pouquinho para todos um contexto um pouco mais de digital, como a gente fala, né? Quais são os trabalhos de automatização e, como o próprio material diz, apuração na palma da mão. Então, quero dividir um material com vocês que eu montei com bastante apreço em cima das tecnologias que nós montamos, em referência à gestão de tributos indiretos dentro da companhia. Quando nós fomos analisar o processo de revisão e de apuração de todas as obrigações, nós observamos que nós tínhamos muito retrabalho. Ok, é uma empresa grande, então falando mais de 90 filiais, mas um volume de trabalho muito intenso e a gente queria entender por quê. Então, em cima disso, o primeiro conceito que a gente foi abordar foi o conceito legal mesmo. Tá ok, como é que eu faço para ter essa apuração, esse controle, essa gestão na palma da mão, obedecendo 100% às regras de compliance? Então, abordando em cima do aspecto temporal e quais são os limites que o Código Tributário colocou para a gente foi entender exatamente os principais cruzamentos que o FD faz hoje. Dentro desse contexto, a gente olhou alguns campos chaves dentro do plano de fiscalização da Receita e quais são os campos em especial de todos os FDs que nós temos os cruzamentos chaves iniciais. Automaticamente baseia-se por data, se é uma operação de débito ou crédito, qual que é o CFLP que determina, condições de pagamento para operações onde eu tenho fatura ou outros títulos de quitação de débitos, o valor da nota fiscal com o valor contábil que está no ECD e com a minha movimentação de estoque que está no bloco K. Legal. Pode pensar, ok, isso são os cruzamentos simples ou os cruzamentos básicos que as obrigações têm. É verdade. Só que a gente fez um trabalho inverso. Em cima desses cruzamentos básicos, nós voltamos num dos pontos que é um dos principais calcanhares de Aquiles das grandes corporações ou das corporações como um todo, que é cadastro de material e cadastro de fornecedor também. Por que eu estou falando isso? Independentemente do RP da empresa, se é um SAP, se é um Oracle, se é um Proteus e assim por diante, o cadastro mestre de materiais e de fornecedores aqui ele é muito crítico, ele é até mais crítico do que o próprio cadastro de cliente. Por quê? Porque o de cliente, dependendo do erro do dado, da qualidade do dado, a sua nota fiscal ela nem é aprovada. Então você já acaba trabalhando na proatividade. Diferente do cadastro de fornecedor, que muitas vezes, e de material que muitas vezes você trabalha na reação, né? Então, em cima disso, a gente voltou lá atrás e falou assim, tá bom, como que é o criado processo de materiais dentro da companhia? Como é criado o processo de fornecedores dentro da companhia? Quais são os principais dados ou informações que precisam estar dentro desses campos para que eu consiga fazer uma otimização da minha gestão de impostos indiretos dentro do contexto da operação? Em cima disso, a gente fez um mergulho sobre esse cenário que, na verdade, a gente entrou num primeiro ponto. Mas espera aí, eu estou transformando alguma coisa ou estou inovando alguma coisa? E por que isso? Porque quando você fala de dados mestres e que aqui para nós no Tecnês, né, lá no registro 0200 do SPED fiscal, normalmente a qualidade do dado ela é tão importante quanto ao seu mero preenchimento, porque hoje eu já tenho validação dessas informações, ou seja, hoje existe uma prática, uma realidade onde você tem o preenchimento daquele campo, onde você tem a criação daquele cadastro, mas ao mesmo tempo você não tem o mapeamento das pessoas ou quem são as funções que deveriam preencher com acuracidade ou com a qualidade do dado dentro daquele cadastro. Então a gente começou por aí, falou assim, ok, eu já sei quais são os campos que eu preciso preencher, eu já sei como eu preciso preencher, eu não sei o que eu preciso preencher. E por que eu não sei? Porque num trabalho inicial de revisão de processo, nós não sabíamos nem quem eram as áreas ou os data owners, como falávamos, para preencher essa informação. Então, em cima disso, nós começamos um trabalho interno de workshop, de um Fit Gap Session, falando, tá bom, vamos atingir e tentar trabalhar com maturação digital. Ok. Mas primeira pergunta, eu estou transformando alguma coisa ou eu estou inovando alguma coisa? Qual que é o payback? Qual que é o valor agregado que eu estou trazendo? E a gente começou exatamente um trabalho de conscientização primeiro. Primeiro, mapeamento e definição dos profissionais
e depois um trabalho de conscientização. Por quê? A gente demorou muito tempo, mas agora a gente trouxe, né, no nosso mindset que a transformação digital é um processo qual a gente faz de uso de tecnologia para o desempenho da função, até aí sem sombra de dúvida nenhuma, mas em cima da transformação, onde eu inovo? Eu inovo com os avanços tecnológicos, mas esses avanços tecnológicos, eles precisam ser democráticos, eles precisam ter inclusão digital por toda e qualquer área que não tenha um relacionamento próprio com os seus RPs, porque nós sabemos que nós temos diversas áreas ou funções dentro das grandes corporações que umas são muito mais próximas de sistemas, processos e RPs e outras não são tanto. Eu dou a título de exemplo a área de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa de tecnologia química, como é que eu trabalho. A área de R&D, ela não é uma área específica dedicada a SAP ou qualquer que seja o RP. Ela é desenvolvimento e tecnologia do portfólio dos produtos. Mas, em contrapartida, se nós estamos falando de um produto novo, automaticamente eles são os data owners de diversas informações que nós vamos precisar popular dentro dos nossos RPs e dos nossos sistemas a posteriori para deixar a gestão de tributos como um todo de uma forma compliance e acurada e automaticamente trazendo para o lado onde eu sou gestor, na parte dos impostos indiretos. Depois dessa maturação digital, ou seja, dessa conscientização, ficou muito mais fácil a gente fazer a quebra de barreiras entre pessoas. Por que a quebra de barreiras? Porque hoje, quando você pega uma operação fiscal, primeiramente, isso já tem mudado muito, mas a área fiscal é aquela área muito técnica, aquela área viciada em linguajares técnicos, que não consegue ser um tanto quanto clara nas suas argumentações, e isso foi mudando. E onde foi mudando? Nessa transformação, onde a gente conseguiu, dentre essas sessões de fit e gap, nós encontramos muito mais fits do que gap, e ao invés de eu trabalhar nos gaps, nós fortalecemos as partes fit, e automaticamente a gente foi cobrindo essas diferenças. Ok, legal. Como é que a gente engajou além dessa conscientização? Nós engajamos do ponto de vista de tecnologia e autosserviço, um processo self-service, aonde dentro da digitalização cadastral ou da digitalização fiscal como um todo, porque ela transita por todas as áreas da companhia, automaticamente as pessoas por si mesmas começaram a trazer essa autorresponsabilidade, começaram a ficar muito mais próximas e começaram a trabalhar de uma forma em conjunto, não olhando só especificamente para o seu processo ou para a sua área, mas como um todo. Legal. Isso levou meses, pessoal. Quando a gente entendeu que chegou nesse ponto de maturação, nós começamos a discutir, ok, vamos trabalhar com ClickSense, vamos trabalhar com ClickView, vamos trabalhar com interfaces automatizadas que fazem conciliações automáticas e assim por diante. A gente falou assim, para um minuto. Antes da gente já mergulhar, vamos para a próxima etapa de entendimento da necessidade, dessa jornada de transformação e maturação. Que primeiro foi, será que o machine learning nos ajuda? Um blockchain nos ajuda? Um big data? Um data intelligence? O que é o analytic? Ou o que é um Internet of Things? Tudo isso a gente levou em consideração dentro das nossas análises. Então, rapidamente trazendo para esse desenho aqui, para esse diagrama, o que eu posso mostrar? Dentro da transformação digital, primeiro ponto atacado, pessoas e culturas. Esse, com certeza, é um dos mais desafiadores. E para nossa grata alegria e surpresa, como a presença do digital dentro da companhia está muito forte, isso conseguiu ser transformado, se compararmos com uma prática comum de mercado, até que em rápido tempo. Legal. Depois disso, nós somos, tá bom, quem são os nossos consumidores ou os nossos clientes internos principais? Que ao mesmo tempo que eles sejam nossos clientes internos, eles também são nossos parceiros no tocante a ser data owner e dono daquele processo do end-to-end. Foi feito todo esse mapeamento. Legal. Aí sim, nós migramos para tecnologias habilitadas em conjunto com os processos que hoje já existem, ou quais seriam os processos novos que poderiam ser construídos ou constituídos de demandas que vêm do fisco para a empresa ou da própria empresa, por si só, por implementar ou incrementar só a sua área de vendas ou sua área de produção e assim por diante. E um exemplo clássico aqui que eu trago é a questão do bloco K, que a gente sabe que o bloco K é uma das obrigações mais complexas que temos hoje,
que ainda está na grande maioria dos contribuintes apenas alguns registros, mas muito em breve, principalmente em janeiro de 22, vão entrar todos os registros para praticamente todos os quinais específicos em empresas de grande e gigante porte. Então, em cima disso, a gente conseguiu trabalhar, revisar cadastro de fornecedor, revisar cadastro de material, pedidos de compra, que é uma porta de entrada do dado, processo de produção, consumo, se eu tenho listas técnicas, movimentações de operação e sucessivamente até a minha saída, até a minha venda. Então a gente uniu essa tecnologia habilitada com a inovação. Em cima disso foi muito mais plausível e factível trazer os modelos de negócio e a gente adaptar essa tecnologia de desenvolvimento, unificando processos, inovação e tecnologia habilitada ao novo modelo de negócio ou ao atual modelo de negócio, mas deixando ele muito mais empoderado, incrementado. Legal. Em cima disso a gente foi, tá ok, então vamos observar agora de fato a tecnologia habilitada para o nosso negócio. O que eu posso fazer e com o que eu posso trabalhar? Então, Machine Learning, o próprio nome já diz, né, uma máquina que aprende. Essa tecnologia de capacidade de aprender de acordo com respostas esperadas em meio de associações foi exatamente o que nós fizemos, por exemplo, para cadastro de material. Então, dentro dos campos que a gente chama de campos financeiros ou campos de imposto, dentro dos cadastros de materiais, hoje nós temos um Machine Learning lá dentro, que ele não conhece a qualidade, ou seja, ele não sabe se o dado que está sendo preenchido está correto, porque isso depende de uma intervenção humana, mas ele consegue, por dezenas e milhares de combinações, ele consegue entender se a composição de todos aqueles campos estão de acordo com todas as regras de inbound, outbound, tributária que a gente colocou dentro do sistema. E ele já nos dá uns alertas, ou seja, nós já não trabalhamos na reação, até pior, na retificação, né? Porque normalmente tem erros que a nota fiscal eletrônica aprova da mesma forma e você só vai observar inconsistência no mês posterior, quando da conciliação, revisão fiscal e assim por diante. Então isso é algo que já é uma realidade, foi implementado esse ano e tem funcionado. Aí a gente faz um link pessoas. Ok, é uma pessoa que cuida desse Machine Learning? É o IT que cuida? Não. O Machine Learning tem diversos owners. E não incorremos no risco de falar assim, como diz no popular, cachorro de vários donos morre de fome. De forma alguma. Por quê? Porque ele é gerido por diversas pessoas, mas o mindset, a mentalidade dessas pessoas estão super aderentes ao saneamento do processo. Então, isso tem funcionado muito bem. Legal, implementamos o Machine Learning, temos esse robô para transformação e validação dos dados, né, do preenchimento dos campos que estão no material. Aí fomos para blockchain, que seria a segunda alternativa, que é a estrutura de dados, né, que representa essa entrada de transação, de uma transação a cada transação é assinado. Isso vocês vão observar a posteriori, no material que eu trouxe, que exatamente fizemos isso dentro do fluxo de processamento de uma nota fiscal, desde a sua entrada até a sua escrituração, ou de uma nota fiscal, desde a sua geração baixa de estoque até a sua saída. E isso está se tornando uma realidade. O Big Data, que é volume, velocidade e variedade. Quantidade de informação acumulada e velocidade dos dados. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando muito de tributos indiretos aqui, mas nós sabemos, eu tenho o SPED fiscal, eu tenho o SPED de contribuições, eu tenho o RENF, eu tenho a GIS, NFTS e assim por diante. Mas vamos pegar o todo, a gente já olhou o todo. Tem ECD, tem ECF, tem E-Social e assim por diante. Então, a gente já tentou se antecipar naqueles itens que cabiam no escopo, o quê? Uma estrutura de dados mais robusta e automatizada que seja de fácil trato, não de fácil acesso. Porque Master Data é algo delicado, o acesso continua sendo bem restrito, mas hoje nós temos efetivamente, a partir da implementação desse Machine Learning, caso aconteça alguma inconsistência na questão de cadastro, automaticamente o blockchain já está preparado com uma intervenção pouquíssimamente humana uma vez por mês, quando acontece uma vez por mês, fazer o saneamento ou a revisão estrutural lógica desses dados dentro dos cadastros que automaticamente vão popular os FDs.
O Data Intelligence, que nós também tínhamos colocado dentro do nosso ClickView e do ClickSense, automaticamente ele trouxe o quê? Uma concentração de dados e interação de informações de maneira significativa. Em que aspecto? Interfaces. Hoje nós temos interfaces que não são mero extratores de dados do nosso source data, do nosso RP, para os satélites que geram as obrigações fiscais. Hoje as nossas interfaces elas têm lógicas e algumas inteligências artificiais que por si só elas fazem análise prévia da carga dos dados do RP para os legados, para os satélites, e antes de carregar, automaticamente essa interface ela já popula, ajusta ou arruma o tipo de informação que está previamente cadastrada. Caso não esteja cadastrada, porque a operação é muito dinâmica, automaticamente ela gera um log de erro, e esse log de erro é encaminhado para a pessoa responsável, que automaticamente também acessa a área responsável por saneamento ou por alguma informação que esteja faltando dentro daqueles dados que foram carregados. E por fim, a gente fala que a internet das coisas. O que é a internet das coisas? Tudo hoje está migrando para a nuvem. Então, muitos dos nossos dados hoje, das nossas interfaces e dos próprios satélites fiscais, já saíram de servidores, já não são bases antigas de SQL e já estão sendo migradas para os iClouds, que além do custo de manutenção ser bem menor, automaticamente a gente consegue fazer gerenciamento de atividades que estão em ambos os ambientes, ou que estavam fora do nosso alcance, para que eu consiga fazer a segregação de análise e, ao mesmo tempo, a unificação desses dados dentro das nossas interfaces. Então, isso é um caso bem interessante que a gente trouxe. Por quê, pessoal? Batendo muito na tecla. A gestão de tributos, ela é a consequência de algo anterior, que é o quê? Entender o problema. E, além de entender o problema, como é que eu vou conscientizar essas pessoas, como é que eu vou trazer esse senso de responsabilidade para elas e entender que a obrigação tributária não é mais uma mera obrigação. Então, isso está muito forte hoje, está prevalecendo muito forte, e para nossa alegria não está só na área de TI ou só na área de compras, mas está na companhia como um todo, inclusive até com a própria área comercial, em referência à inclusão de pedidos de venda, quando coloca-se pedidos de venda em carteira, porque os próprios pedidos são calculados, as margens, os preços assim, conforme as condições de impostos que estão cadastradas dentro do RP, que automaticamente vai fluir para a nota fiscal. Legal, então vamos trazer na prática. Aqui eu trouxe um rápido exemplo, que é o nosso esqueleto. É tudo que nós utilizamos para fazer toda essa redefinição e essa reautomatização das nossas apurações e principalmente dos nossos dados. Correto? Então aqui eu trouxe rapidamente um exemplo, né, de uma pergunta da Receita Federal, que eu tirei do Perguntas e Respostas, mas esta figura aqui é nosso guia mestre. Então tá ok. Classificação do material, classificação do storage location, se aquele produto tem uma lista técnica, tem 5, 10, 20, 15 listas técnicas, não importa o que, e a sua devida classificação. Inclusive, pontos de atenção que a gente tem, que é um erro muito comum de conceitos de produto intermediário. Nós sabemos da área tributária, da área fiscal, nós sabemos que um produto intermediário, em tese, via de regra, é aquele produto que se consome durante o processo produtivo, mas ele não compõe o final, ele é consumido durante. Do ponto de vista, por exemplo, de custo ou de produção, o produto intermediário, em tese, não tem a mesma classificação que o nosso. Então, o produto ele é consumido durante o seu processo produtivo, só que automaticamente ele permanece com saldo de estoque quando acontecer dentro do estoque, gerando uma divergência de livros. Então, isso é um caso clássico de diferenças de conceitos, que nenhum nem outro está errado, pelo contrário, mas que a gente usa isso para unificar o esforço. Então, esse esqueleto aqui, ele está em manuais de procedimentos e ele está prevalecendo nas diversas áreas que a gente entende que são correlatas às nossas atividades de gestão de tributos como um todo dentro da corporação. Tá ok? Então, isso eu conversei com o time da Live University, esse material vai ser compartilhado. Fiquem à vontade para utilizar esse esqueleto, que para a gente ele é um grande
guia aí e um exemplo para a gente conseguir visualizar, principalmente para aquele que não tem o conhecimento profundo na área de impostos, que de fato não precisam, mas do seu processo é um requerimento que se faz necessário. Legal, então vamos para a maturação na prática. Então eu tenho a legislação brasileira, simplesmente esse desenho que eu quis demonstrar para vocês é o que hoje está dentro dos nossos RPs, é o que está dentro dos cadastros, principalmente de material. Então, primeiro ponto, eu tenho a legislação brasileira. O que a legislação determina? Não importa se é lei, se é decreto, se é expressão normativa, enfim, eu tenho o que a legislação está determinando como requerimento. Então, em cima disso, fazendo diversas exceções dinâmicas e analisando a regra entre estados, se estivermos falando de CMS, ou se a gente estiver falando de PIS/COFINS, se tem crédito, se não tem crédito, enfim. Então, a gente tem a determinação do IVA ou do Código de Imposto, que automaticamente o IVA vai considerar todos os impostos incidentes sobre aquela compra desde que ele tenha. Eu tenho as minhas regras padrões, ou seja, de onde eu compro para onde eu compro, se está na lei de serviço não está, se está na retenção não está, coisa do gênero. E nós temos as exceções dinâmicas também, ou seja, porque eu posso ter compras beneficiadas, um caso clássico que é muito desafiador é a compra de ativo fixo. Ativo fixo, além de eu ter o convênio 52, eu tenho 13, 14 tipos de variações tributárias para compra de ativo. Além disso, tem DIFAL, não tem DIFAL, tem substituição, não tem substituição, vai para a produção, não vai para a produção, é ativo em andamento, não é? Eu controlo inventário para controle de despesa, mas ele não é ativado na contabilidade, enfim. Tudo isso a gente tenta, da melhor forma possível, deixar mapeado dentro das entradas. E automaticamente, essas regras tributárias estão 100% atreladas ao Master Data. Qual que é o NCM do produto? Tem IPI ou não tem? Qual que é o CFLP dele? Ele é para uso e consumo? Qual que é o tipo de material? O que é tipo de material? Ele é revenda? Ele é produção própria? Ele é produção em terceiro? Ele é outro material que não se especifica? Ele é um material de uso e consumo, por exemplo, para o ICMS, mas para o PIS/COFINS dá direito a crédito? Então, automaticamente, a minha classificação do item no FD é diferente. Então, tudo isso a gente tenta antecipar. Além disso, tem a parte do vendor, né, do customer e do vendor, que é a parte de clientes e fornecedores, que em cima disso a gente trata os campos, que são os campos mestres, né, do Manual de Integração da Nota Fiscal Eletrônica. Automaticamente, tendo esses dois pontos saneados e tratados, em tese, eu tenho a criação da minha PO, né, do meu pedido de compras corretamente, que é onde o sistema, baseado em todas essas informações, o sistema já vai indicar para o comprador, quando falamos de compras diretas, qual que é o IVA aplicável. Claro que erros podem acontecer, mas a gente vai trabalhando apenas as exceções e as regras vão sendo preenchidas e completadas dentro do RP. E no caso, para requisitante de compra, ou seja, compras indiretas, nem IVA ele seleciona mais, porque automaticamente, a depender do produto que está sendo comprado, o próprio sistema já determina o IVA automaticamente, você deixando o requisitante que não tem obrigação nenhuma de saber de impostos, tranquilo para simplesmente fazer a sua requisição. Perdão. E o restante todo o sistema trata e nós temos o nosso time de impostos, onde a gente faz a gestão e verifica se dentro das regras que temos naquelas interfaces que comentei anteriormente, tem alguma divergência, algum desvio ou não. Isso reduziu drasticamente o volume de retrabalhos e retificações. E, por fim, a apuração dos impostos, tá ok? Espero ter trazido isso de uma forma prática para dentro de um workflow de processo. Em cima disso, o que a gente faz hoje? Hoje, dentro de uma estrutura de click view, o nome já diz um clique, e nós já automaticamente conseguimos ter toda a visibilidade das apurações, débitos, créditos, estornos, diferimentos e outras informações que advenham do documentário e dos nossos SPEDs. Automaticamente as apurações são rápidas e ela tem autosserviço, como eu comentei, das interfaces. A mobilidade urbana hoje dentro da ferramenta do ClickView, se você quiser hoje olhar o saldo de uma apuração, volume de notas emitidas, volume de imposto contabilizar naquele período, conseguimos via aplicativo olhar isso por celular. De novo, tem informações que são confidenciais, isso não está aberto para companhias, estão para algumas pessoas. E principalmente, que é um ponto que eu bato muito na tecla, eu sei que aqui não está diferente, estou sendo repetitivo,
que é a soberania de dados, ou seja, é a integridade dos dados, que é a integridade dos dados, e além disso, você não tem o risco de ter acessos remotos na base de servidor, ou seja, a própria automatização, a própria machine learning e a inteligência artificial já fazem isso por você. Quando chega no limite de variações que ele não atende, automaticamente ele te comunica e aí precisa ter uma intervenção humana novamente. Em cima disso, criação de estratégia baseada em inovação e automaticamente no volume, na quantidade de planejamentos tributários que vão sendo aumentados e estendidos. Conseguimos, de uma só vez, agrupar resultados esperados dentro de quarters, semestres ou até mesmo mudanças de lei que podem vir a trazer implicações ou não para o seu negócio. A solução de saneamento de dados ficou muito mais simplificada e manter o foco em equipe multidisciplinar, que é o que eu falei lá no começo. Inovação, transformação, tecnologia é o futuro, na verdade é o presente. Mas se nós não tivermos esse consenso de responsabilidade em conjunto e trabalhando de uma forma só, o end-to-end do processo, por mais automatizado que temos, com certeza a transição dessa transformação não seria tão tranquila ou tão mais fácil do jeito que ela tem ocorrido dentro da corporação, mesmo num ambiente tão desafiador na área tributária como nós temos no Brasil, né? Que percebe-se que a questão da reforma tributária ainda está embrionária, perto das expectativas que nós tínhamos no começo do ano. Bom, legal. Então, falando da escrituração na palma da mão, o que a gente coloca hoje como o controle, né, da escrituração fiscal nós temos as soluções em nuvens, nós temos soluções, existem várias empresas externas que são soluções excelentes para cruzamento de ECD, ECF e o FCF contribuições. Nós temos isso também, mas internamente as nossas interfaces RP já fazem um trabalho prévio. A automatização e a robotização de auditoria, ou seja, automaticamente a auditoria sistêmica já me fala quais são os issues que eu tenho, isso já gera um log de modificação. O cruzamento dos XMLs, né, com os nossos pedidos de compra, que automaticamente ajuda na fluidez e no processamento, principalmente das notas fiscais de entrada, que são as de pagamento, ou seja, porque nós temos as entradas que geram pagamento e movimento estoque, as entradas que não geram pagamento, mas movimento estoque, então nós temos essa segregação. E ao mesmo tempo, quer queira, quer não, numa fiscalização, você acaba gerando um relacionamento melhor para o fisco, porque você já tem um autosserviço e você consegue ter uma resposta muito mais rápida quando do recebimento de notificações e de manifestações que o fisco tenha de cruzamento para a gente fazer as manifestações de conformidade se necessário for. Então, desafios atuais, seleção manual de códigos, que isso já está praticamente virou um passado dentro dessas tecnologias que nós falamos, e automaticamente o sistema faz a seleção automática. Os pedidos de compra, já com a indicação dos códigos de impostos, programas satélites que fazem todo esse saneamento, segregação dos dados mais de compras indiretas e diretas, isso é muito importante, e seguindo uma regra do FD, compra indireta, sem direito a crédito, não, sendo uso e consumo, ou seja, não estocável, posso-se utilizar códigos genéricos em alguns casos. Inclusão do pedido de compra dentro do XML, então todo o processamento de recebimento em XML, verificação de pedido, processamento da nota, ela se torna muito mais automático. E esse quadrinho embaixo é o nosso guia de hoje, de controle dentro de toda a parte de dados, principalmente de inbound, onde a gente tem o controle do código de imposto já automatizado. O pedido de compra já vem com os dados fiscais pré-populados e já confronta os dados com o XML. Automaticamente, o dado mestre fica com a mesma relevância de informação e no final, quando eu recebo a nota do meu fornecedor, ele já faz esse match. Bateu, processou para pagamento e escrituração da nota, eu vou lá nos meus FDs, primeiro nome RP, gravo no InfoRecord e depois automaticamente eu já transmito isso para os meus FDs. Essa é a minha apresentação, teria muito mais para compartilhar com vocês, mas a gente tem um tempo curto, fico à disposição para contatos, se necessário for. Espero ter ajudado aí, Reginaldo. A gente já trabalha junto, você sabe que eu sou um geek, né? Inclinado a nerd, no ponto de vista
além de tributarista, do ponto de vista de sistema, por isso que eu até fiz a Academia SAP, mas espero ter colaborado. De novo, muito feliz de revê-lo e feliz de ter participado aí do fórum e muito obrigado, fico à disposição. Colaborou bastante, Rafael. Só antes de dispensar, só queria agradecer os nossos patrocinadores de novo, GoBrant, Sovos, Dotex, Taxel, Contax, a Infis, Destock, o Neogrid e o SPED Brasil. Rafael, parabéns pela apresentação. Se a gente pudesse resumir, a gente está vendo mapeamento de processo, automatização, automação, tecnologia e pessoas. Eu acho que esse é uma fórmula que, obviamente, infalível nunca é. A gente tem problemas, como você mesmo comentou, mas, de fato, o caminho, acredito que tenha sido muito útil para todos que assistiram à palestra. Muito obrigado, parabéns, sucesso. Eu agradeço. E prazer, mais uma vez, em revê-lo, Rafael. Igualmente, muito obrigado. Sucesso, Reginaldo. Tudo de bom. Até mais, obrigado.